Olá, turma do primeiro ano. E aí, como é que vocês estão? Alguns de vocês já me procuraram para fazer as atividades, outros ainda não. Primeiro ano, pelo amor de Deus, não me matem do coração, não. Façam essas atividades, vocês precisam, certo? Fazer essas atividades. Eu confio em vocês. Deixei uma atividade semana passada para vocês me entregarem sexta-feira dessa semana. Então, tempo tem para fazer. Vou estar sempre passando atividades assim, dando mais tempo, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto super legal. Nós vamos começar a ensinar a estudar a literatura. E o que é a literatura? A literatura, ela é a parte histórica de uma sociedade. A literatura e história se misturam, porque a literatura, ela é a marca do que a história fez em um determinado período. A história reflete na literatura. A literatura é como se fosse a forma impressa de um período vivido, de uma realidade vivida durante um determinado momento. E depois a gente vai acompanhando, a literatura ela evolui com o passar do tempo, com a história, com as conquistas. Então a literatura ela também se modifica. Então nós colocamos aqui que é a composição de textos, copiem isso no caderno, tá? É a composição de textos seguindo algumas normas estéticas, porque ela tem padrões na hora de escrever. Não é escrever qualquer relato, não, de qualquer jeito, não. Ela tem algumas características que variam com cada estágio, com cada tempo, certo? Algumas normas estéticas. Essa palavra vem do latim, literatura vem do latim e significa letras, certo? Porque é a questão da escrita de textos com determinadas características específicas. E aí nós vamos começar com um tipo de texto que é muito característico da literatura, que é a poesia. Então, o que é poesia, meu primeiro ano? Né? Poesia é um texto escrito em versos e estrofes, não são em linhas. Versos é a linha da poesia, estrofe, o conjunto de linhas, é como se fosse um parágrafo, é a estrofe. Né? Então, é um texto escrito em estrofes e versos que expressam a subjetividade de sentimentos e de ideias. A poesia não fala apenas de romance, não. Nós temos poesias que falam da natureza, poesias de protesto, poesias que falam de temas sociais. E existe uma diferença, né? Algumas pessoas falam poemas, outras pessoas falam poesia. Professora, tem alguma diferença de poesia e poema? Tem. Poesia é mais considerado o conteúdo, o assunto. Poema é a estrutura em versos e estrofes, certo? Então a gente consegue identificar um poema, uma poesia, só de olhar para ele, porque a forma que arruma, você já sabe que ali é um poema. Mesmo que eu não escreva nada, mas se eu disser que aqui é uma folha de papel e arrumar assim, ó, o texto, ó, dá para ver? Um espacinho, ó, e outro aqui, você já sabe que aqui é uma poesia, né? A poesia ela só se parece com a música, até porque a poesia surgiu da música, né? Na Idade Antiga, nós tínhamos os trovadores. Quem eram os trovadores? Poetas cantantes. Poetas que escreviam suas poesias e iam, né, tocar em praças públicas, tocar para homenagear suas amadas, né? Durante muito tempo, a poesia foi só vista como sinônimo de amor, né? E relatou vários tipos de amor. Amores platônicos impossíveis, amores que endeusavam a mulher, né? Amores à morte, né? Que através da decepção relatavam o fim de vida, amores ao país, à pátria, né? Então, a poesia relatava vários tipos de amores, desde a mulher amada até a pátria, né? E também relatava as decepções. Aí houve um tempo da literatura em que a poesia ela valorizava apenas a descrição estética. Então tem poesia até que fala de um vaso,
um vaso de planta, mas é um vaso chinês, que descreve esse vaso chinês todinho perfeitamente, né? Através de uma linguagem literária, porém é uma poesia, com a estrutura de poesia, certo? Aí, depois, quando vai chegando a idade mais moderna, né? A era moderna, as poesias ganham outro cunho, porque o poeta começa a perceber que ele pode fazer denúncias, que ele pode tratar de determinados temas, dando um duplo sentido, sendo subjetivo, não se fazendo entender. Então a poesia ganha um caráter social também. E aí nós temos poesias de protestos, de denúncias, né? Nós temos poesias de críticas, nós temos poesias até com termos que a gente considera assim nojento, né? Porque fala do cientificismo, fala do corpo como ele é, do que produz, né? Chega um período em que a mulher não é mais endeusada. Então, nas poesias, fala de um tom, de uma forma mais erótica, de uma forma mais sensual da mulher. Então, a poesia é extremamente importante para a nossa literatura, porque ela tem uma estrutura própria e essa estrutura se modifica de acordo com cada período literário por onde a poesia vai passando. Hoje em dia nós temos vários tipos de poesias, nós temos até uma poesia chamada de poesia concreta, que é aquela que é escrita e dá forma, o contorno do que é escrito, dá forma ao que se trata. Então, por exemplo, nós temos uma poesia que fala sobre o café. Quero café, o café da manhã, não sei o quê, e faz a fumacinha, o cheirinho, o início do dia. Como é gostoso tomar café, como é bom tomar café. E aí ele forma que desenho. Meu é lindo, como sempre, né? Meu desenho, vocês não digam o contrário, lindo meu desenho. O que é que vai formar esse desenho? Uma xícara de café, que é o assunto que está sendo tratado na poesia. Então, esse tipo de poesia é uma poesia concreta. Tem poesias que formam esse desenho aqui, ó, né? Que aí você pode ler assim ou de dentro para fora, certo? Então, tem vários tipos de poesia. Essas poesias concretas, elas são muito interessantes. E atualmente nós temos poesias assim que trazem um subjetivismo muito grande, que trazem uma qualidade muito grande. Nas nossas músicas, nas nossas composições musicais, nós temos grandes poetas, como Chico Buarque, Caetano Veloso, né? São grandes poetas, assim, que se você pegar as letras das músicas, você observa que ali é uma poesia, certo? É uma poesia o que eles escrevem. Uma poesia com melodia. A poesia em si, ela já tem melodia, ela já tem ritmo, porque a construção das suas estrofes, elas trazem melodia e ritmo. E trazem as rimas. Eu não coloquei aqui rimas porque, na atualidade, principalmente na contemporaneidade, as rimas ficaram um pouco de lado da poesia. Não que deixaram de existir, atenção, mas deixaram de ser um elemento de exigência, as rimas. Então, existem muitas poesias modernas, contemporâneas, que são sem rimas. E o que são rimas, professora? Rimas são as repetições de sons ao final dos versos. Então, por exemplo, vivemos em um país em que não se valoriza a atriz. Se de negra flor ela for, sofre preconceito e dor. Então, há a rima. Aí no final, de flor com dor e de país e atriz, né? Então, há a repetição de sons ao final dos versos. Essa repetição de sons no final dos versos são rimas. Essas repetições de sons nos finais dos versos são rimas, certo? Deixa eu ver o que mais. Isso tudo a gente vai detalhar, porque vamos estudar tipos de rimas, tipos de estrofes, vamos estudar tudo isso, tá? E hoje, assim, semana passada, nós passamos por um dia muito importante,
que a gente sempre comemorou, que é o Dia da Consciência Negra, né? Eu digo que não seria um dia para se comemorar, se celebrar, se todos nós tivéssemos realmente consciência da importância da cultura negra. Não é verdade, primeiro ano? E aí, aproveitando o clima de poesia, eu trouxe uma poesia para vocês, muito bonita, por sinal, que fala do orgulho em ser negro. A poesia se chama Integridade, de Geni Mariano Guimarães. Uma poesia muito linda. Ela fala assim: ser negra na integridade, calma e morna dos dias. Ser negra de carapinhas, de dorso brilhante, de pés soltos nos caminhos. Ser negra de mãos negras, de mamas negras, de alma negra. Ser negra nos traços, nos passos, na sensibilidade negra. Ser negra do verso e reverso, do choro e do riso, de verdades e mentiras, como todos os seres que habitam a terra. Negra, puro afro-sangue negro, saindo aos jorros por todos os poros. Não é linda? Eu me apaixonei. Fala muito essa poesia, né? Veja que ela não tem rimas. A gente não encontra rimas aqui, né? Então ela fala todas as características de um negro, né? As carapinhas, que é o cabelo mais crespo, dorso brilhante, pés soltos nos caminhos, como os negros viviam antigamente, né? Ser negra nos traços, nos passos e na sensibilidade negra, né? No verso, no reverso, no choro do riso, de verdades e mentiras, como todos, olha que frase linda, como todos os seres que habitam a terra. Gente, todos nós somos assim. De verdades e mentiras, de choro e de riso, de verso e reverso, somos assim. Então, preconceito é burrice em qualquer aspecto, seja de cor de pele, raça, religião, gosto, gênero, qualquer tipo de preconceito é burrice. Temos que ter respeito ao próximo, independente da cor da pele dele, de quem ele seja, do gosto dele. Ele merece respeito, certo? Então depois eu vou mandar essa foto dessa poesia para vocês. E eu queria que vocês fizessem um desenho para mim. Façam um desenho retratando essa poesia belíssima sobre o Dia da Consciência Negra. Vou aguardar esse desenho, tá? Lembrem que vocês estão sendo avaliados, até com desenho, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau, primeiro ano. Estou esperando a atividade da semana passada, viu? Até sexta-feira. Tchau, tchau.